Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre a lei de Kirchhoff. Esse cara aí bolou um esquema bacana para a gente calcular um circuito elétrico. Nós vamos dividir essa lei de Kirchhoff em duas etapas. A primeira etapa é para a gente calcular a DDP, a diferença de potencial, a tensão entre dois pontos. Nesse exemplo que eu vou dar aqui, nós vamos calcular a DDP entre o ponto A e o ponto G. DDP entre o ponto A e o ponto G, ou seja, quantos volts tem daqui até lá, né? Qual a diferença de potencial, qual é a DDP desses dois pontos. O Kirchhoff, ele fala o seguinte: a DDP entre dois pontos é a soma de todas as voltagens que existe nesse trecho. Então, de A até G, eu preciso somar as voltagens que existem nesse trecho. A voltagem entre A e B, somada com a voltagem entre B e C, somada com a voltagem entre C e D, mais a voltagem entre DE, mais a voltagem entre EF, mais a voltagem entre F e G. A soma de todas essas voltagens vai me dar a DDP do ponto A até o ponto G. Mas ainda vamos ter dois detalhes. Primeiro, eu preciso escolher um sentido para mim percorrer esse circuito. Se eu quero a DDP entre A e G, então eu vou percorrer esse circuito de A, partindo de A, até chegar em G. Então, o meu sentido que eu vou percorrer o circuito é de A para G. Então, daqui para cá, eu vou viajar de A para G. Eu vou chamar esse sentido de alfa. Então, o sentido alfa é de A para G. Eu vou observar agora o seguinte: se o sentido que eu vou percorrer o circuito é o mesmo sentido que tem a corrente elétrica, quando eu estiver passando por um resistor, a voltagem daquele resistor vai ser mais R vezes I, porque de acordo com a primeira lei de Ohm, DDP é R vezes I. Então a DDP do trecho que tem resistência é R vezes I. E eu vou colocar o sinal de mais, R vezes I, se eu estiver percorrendo o mesmo sentido da corrente. Se o meu sentido de percursão aqui for contrário ao sentido da corrente, eu vou colocar menos R vezes I. Então, quando eu chegar numa resistência, eu olho o sentido da corrente. Se for o mesmo da minha viagem, mais RI. Se for contrário à minha viagem, menos RI. Tá? A segunda observação é que, quando eu estiver viajando e chegar em um polo negativo, pode ser um gerador ou um receptor, não importa. Quando eu chegar em um polo negativo, eu vou colocar menos a voltagem dali, menos a FEM ou menos a F100, porque a FEM ou a F100 já é uma voltagem, já é a voltagem interna desse aparelho. Se você chegar em um polo negativo, menos o valor da voltagem. Se você chegar em um polo positivo, você coloca mais a FEM ou a F100 daquele local, ok? Chegou no negativo, menos. Chegou no positivo, mais. Então, duas observaçõezinhas aí. Então, vamos lá, ó. Eu vou partir de A e vou chegar até G. Então, eu vou partir daqui, vou viajando. Quando eu chegar aqui, ó, eu estou chegando pelo polo negativo, né? Então, eu coloco menos a voltagem que vai estar lá, que é uma FEM ou uma F100. Segue viagem. Então, essa aqui é a minha voltagem entre A e B. Agora eu vou seguir viagem. Agora eu vou de B para C. Quando eu for de B para C, eu vou encontrar uma resistência. Na resistência, a tensão, a voltagem, é R vezes I. Se eu estiver indo no mesmo sentido da corrente, eu coloco mais R vezes I. Então, na resistência, a tensão é RI. Tá? Pode ser mais ou pode ser menos. Se for contrário à corrente, é menos. Se for no mesmo sentido da corrente, é mais. E vou seguir viagem. Agora eu vou de C para D. C para D também é uma resistência. Eu estou indo para a direita, a minha corrente também está indo para a direita. Então, mais
a voltagem daquela resistência, que é R vezes I. Segue viagem. Eu vou de D para E agora. Eu estou indo para a direita, vou chegar em um polo negativo, então eu coloco menos a voltagem que tiver ali, que é uma FEM ou uma F100, e sigo viagem. Cheguei numa resistência no mesmo sentido que a corrente está, para a direita, então mais R vezes I, que é a voltagem daquele local. Segue viagem. Eu cheguei numa outra resistência no mesmo sentido da corrente, mais R vezes I. Cheguei no ponto G, parou. Agora é só fazer a soma disso aqui, com isso aqui, com isso aqui, isso aqui, isso aqui, opa, isso aqui e isso aqui. Quando eu somar tudo, eu vou ter a DDP entre o ponto A e o ponto G. Então, lembrando de duas coisas. Primeiro, você vai percorrer o circuito no sentido alfa, né? E se o sentido seu for o mesmo da corrente, nas resistências tudo positivo. Se o sentido seu for contrário à corrente, nas resistências é tudo negativo. A segunda observação, chegou em um polo negativo, menos a voltagem, chegou num polo positivo, mais a voltagem. Para cálculo de DDP, esse é o processo. Bom, para o cálculo de corrente, chamado lei das malhas, é um pouco diferente agora. O Kirchhoff fala assim, ó, a malha é como se fosse, por exemplo, uma planta de uma casa, uma planta arquitetônica de uma casa. E cada cômodo dessa casa é chamado de malha no circuito. Então aqui eu tenho uma planta com um cômodo só, né? Uma salona aqui, né? Isso aqui é uma malha só. Mas eu poderia ter um circuito assim, ó, com resistores, né? Ou geradores aí e tal. Poderia ter um circuito assim, ó. Eu teria duas malhas, uma malha aqui e outra malha aqui. Então é como se fosse uma planta e cada cômodo dessa planta é uma malha. Eu poderia ter um circuito assim, ó. Eu teria uma malha aqui, duas malhas aqui, três malhas aqui. Então cada cômodo é uma malha. Nesse exemplo que eu coloquei aqui, nós temos uma malha só, tá? Aí o Kirchhoff fala assim, ó, escolha um ponto de partida para cada malha. Como eu tenho uma malha só, eu vou escolher um ponto de partida qualquer. Eu vou escolher aqui, ó. Vou chamar esse ponto de A. Eu vou partir daqui. Poderia ser qualquer lugar. Poderia partir daqui, daqui, de onde você quiser. Tá? Escolha um ponto de partida. Eu vou chamar esse ponto de A. Aí o Kirchhoff fala assim, a segunda coisa. Escolha um sentido para percorrer essa malha. No sentido horário ou no sentido anti-horário. Se for possível, eu aconselho você a escolher o sentido da corrente. A nossa corrente está no sentido horário, né? Eu vou escolher um sentido também horário para me percorrer esse circuito, para me viajar nesse circuito. Pode ser ao contrário da corrente, professor? Pode, não tem problema nenhum, tá? Você escolhe um ponto de partida e você escolhe o sentido que vai percorrer a malha. Beleza? Até aí, tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos partir de um ponto que você escolheu, vai percorrer a malha todinha até chegar no mesmo ponto que você partiu. Você vai partir de um ponto e vai chegar naquele ponto que você escolheu, tá? Sai de um ponto e volta para o mesmo ponto. Então eu vou ter, nesse caso, uma DDP entre o ponto A e o ponto A, porque eu vou partir de A e vou chegar em A. Então a DDP entre A e A. E aí eu venho, igual. Eu faço o mesmo processo anterior, tá? Para o cálculo da DDP. Eu vou partir de A, eu vou percorrer a malha no sentido horário. Então eu saio daqui e chego numa resistência. Quando eu chegar na resistência, eu estou no mesmo sentido da corrente. Eu estou indo para a direita, a corrente também está indo para a direita. Então eu coloco mais o valor da resistência vezes a corrente dali. E sigo viagem. Eu venho aqui, aí eu vou descer, eu vou encontrar uma outra resistência. Eu estou descendo, a corrente também está descendo. Então eu coloco mais a resistência vezes a corrente que passa por ela.
Sigo viagem. Eu vou chegar em um polo positivo, estou chegando no polo grandão, né? No tração, portãozão. Quando eu chegar no portãozão, eu coloco mais a voltagem dali. A voltagem daqui é um F100, então é linha. Beleza? Segue viagem. Vem por aqui. Quando eu chegar numa resistência, no mesmo sentido da corrente, mais R4 vezes I. Segue viagem. Eu encontrei outra resistência, mais R5 vezes I. Segue viagem. Eu cheguei num polo negativo, ó, cheguei no portãozinho da casa, né? Então eu coloco menos a voltagem que está ali. Segue viagem. Eu encontrei uma resistência. Eu estou subindo. A corrente também está subindo. Então eu coloco mais resistência vezes a corrente. Cheguei no ponto A, parou. Agora detalhe. Quanto vale a diferença de potencial entre um ponto A e o ponto A? Qual a diferença entre 1000 volts e 1000 volts? Não tem diferença, né? É zero. Então tudo isso aqui vai ser igual a zero. O que vai acontecer? Eu tenho o valor de todas as resistências, eu tenho o valor de todas as FENs e F100s. A única incógnita minha aí vai ser a corrente. É o que eu vou calcular aí, o cálculo da corrente. Então, na malha você parte de um ponto e volta para o mesmo ponto. Isso tem que ser igual a zero. Num trecho do circuito, que foi o anterior, eu parto de um ponto e chego em outro ponto. Aí não é zero, né? Aí você vai só somar essas voltagens do circuito aí. Ok? É isso que diz aí a lei das malhas, né? A lei de Kirchhoff aplicada no cálculo de corrente elétrica. Tranquilo?